Paz, irmãos. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos nos colocar na Tua presença, Senhor. Queremos exaltar o Teu nome, Jesus. Nos ensina a Te honrar. Nos ensina, Senhor, a Te colocar em primeiro lugar, ó Deus. Pai, perdoa as nossas falhas. Perdoa, Senhor, quando o nosso eu nos faz deixar a nossa vida espiritual de lado. Quando o nosso eu nos faz esquecer, Senhor, que temos que amar o nosso próximo. Perdoa o nosso orgulho. Perdoa a nossa maneira de ser, ó Deus. Que nessa noite o Senhor venha com Tua glória, Sua majestade, seja entronizado nesse lugar. Pai, precisamos da Tua presença. Somos poucos, Senhor. Mas se estivermos poucos, mas o nosso coração ardendo na Tua presença, já somos mais que vencedores. Nos ensina, Senhor, a ser totalmente dependentes de Ti. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, que o Seu nome seja exaltado, entronizado. Senhor, Tu és o nosso Rei, é o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que colocamos, Senhor, como nossa meta, como nosso objetivo, mesmo com nossas falhas. Muitas vezes esquecemos, Senhor, o caminho, mas o Senhor é o nosso GPS. E quando nos sujeitamos à Tua vontade, a nossa rota é calculada. E o Senhor está de braços abertos para voltarmos para o caminho estreito. Esteja conosco nessa noite. É para a honra e glória do Seu nome. Receba o nosso louvor. Receba, Senhor, a nossa exaltação.
nosso Deus. Amém? Quero ler um salmo com os irmãos. Salmo de número 20. Se os irmãos puderem abrir. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor nessa noite. Ele é o leão de Judá. Glória a Deus. Salmo 20. Os irmãos encontraram? Vamos ler? O Senhor te ouça no dia da sua angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te também conforme o teu coração e cumpra o teu desejo. Nós nos alegraremos pela sua salvação e no nome do nosso Deus ergueremos pendões. Satisfaça o Senhor todos os seus pedidos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós levantamos, estamos em pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos o Rei, quando clamar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós estamos em pé para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E convidar os irmãos para nós orarmos nesse momento, colocarmos o nosso joelho no chão. Alguns minutinhos, são tão poucos, né? Acho que nós poderíamos orar até mais, mas eu creio que já é um começo, né? Eu creio que Deus já está ouvindo a nossa oração aqui neste lugar. Então que você possa apresentar a sua casa ao Senhor, a sua família, apresentar os seus pedidos a Deus. Eu creio que os ouvidos do Senhor estão abertos para nos ouvir nessa noite. Quantos creem assim? Amém? Então fique da maneira que você achar melhor. E nós vamos orar em nome de Jesus. Presente a sua casa, presente a sua necessidade diante de Deus nesse momento. Ó Senhor, nós clamamos nessa noite, glorificamos o teu santo nome. Bendito seja o nome do Senhor. Remanarabasuriando, remanacasuriandarabaxê. Espírito Santo, ouve a oração do teu povo nessa noite. Remandarasuriando, remanaias. Remanarasurimandarabas. Ouve, Espírito Santo de Deus. Vai colhendo agora, Senhor, a lágrima, Senhor. Vai sondando o coração. Vai tirando a angústia, meu Pai. Tirando a tristeza.
ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Pode passar. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Pode passar mais um. Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Deus é poderoso para fazer abundar, ou prosperar, ou multiplicar. Então, nós ofertamos na casa do Senhor, não por obrigação, não porque o pastor fica falando, porque o Rubens fica falando, mas nós ofertamos na casa do Senhor com alegria. E Deus ama isso, né? Deus ama aquele que dá com alegria, não aquele que dá por obrigação, nem por necessidade ou tristeza. Mas Deus ama aquele que dá com alegria. Quando você dá com alegria, você recebe algo de Deus, que é o poder dele para fazer multiplicar sobre a tua vida tudo aquilo que você tem feito para a casa dele, tudo que você tem ofertado na casa dele. Ele é poderoso para multiplicar muitas vezes mais. Amém, meus irmãos? Então vamos contribuir na casa do Senhor. Você que trouxe a sua oferta, eu vou estar orando aqui, abençoando a sua vida. Quer chamar o Tadashi aqui para estar orando, abençoando os irmãos, profetizando as bênçãos do Senhor. Enquanto o Tadashi está orando, você traz a sua oferta em nome de Jesus. Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, obrigado, Senhor, por mais um dia, Senhor. Obrigado por trazer os irmãos, Senhor, para estar ofertando aqui na tua casa, Senhor. Prospere, Senhor, na vida deles, Senhor, na vida financeira deles, Senhor. De cada família, Senhor, que nunca falte nada, Senhor. Mas que quando tenha fartura, Senhor, que eles saibam, Senhor, compartilhar com aqueles que não têm, Senhor. E aqueles que não tiver, Senhor, providencia, Senhor, que nada falte, Senhor, alimento, Senhor, todas as coisas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, pedimos. Amém. Amém. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nessa sexta-feira nós vamos ter nossa vigília. Não avisei antes porque eu não sabia se iria acontecer, mas eu conversei com o pastor Fernando. Ele falou que vai acontecer sim. Diz que ele vai convidar o pessoal, mas ele não está lá em Jataizinho. E ele não tem certeza se o pessoal vem, mas será feito o convite lá na igreja. Mas nós vamos estar aqui. Amém? Diga para alguém que está perto de você: vamos, irmão, sexta-feira, 9h30. Amém? Será às 9h30, nós vamos estar aqui passando um tempo de oração na presença de Deus, um momento que nós vamos passar com o Senhor aqui, orando pelos propósitos da nossa igreja. Toda primeira sexta-feira nós vamos ter a vigília, e eu combinei com o pastor Fernando que vai ser uma vez aqui e uma vez lá em Jataizinho. Então agora, a primeira foi lá, e essa outra agora vai ser aqui na nossa igreja, né? Então vai ser às 9h30 na sexta-feira. Amém? Então esteja aqui presente. Se quiser convidar mais pessoas, nós vamos estar aqui adorando o nome do Senhor. Glória a Deus. Quero convidar o irmão Léo para estar ministrando a palavra do Senhor. Convidando o André para estar orando por ele, apresentando ele na presença de Deus. Amém. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, mais uma vez estar na sua casa, Pai, para poder te adorar e ouvir a tua palavra, Pai. Usa a vida do Léo, Pai, grandemente, Pai, para falar conosco, Pai. Tudo aquilo que o Senhor tem pensado em falar conosco, Pai. Usa o Léo, Pai, para tocar profundamente nas corações, Pai, para que podemos ser aqui transformados pela tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, igreja. Bom, antes de eu começar aqui, eu gostaria que passasse o vídeo na Rafael. A paz a todos. Nós, antes, no Peixe tinha, pastor, a cantina missionária. A
missões e vimos quão difícil é para muitas pessoas que estão fazendo a obra de Deus para fora, passam por dificuldades, né, muitas vezes, muitos países onde quer dólar, euro, né, então a ajuda que nós enviamos daqui, se converte lá, vai bem pouquinho, né, muitas vezes a gente já não consegue arrecadar um valor muito grande quando se converte, então, para dólar e euro, aí que fica pequeno mesmo. Mas que Deus abençoe esse projeto, tenho certeza que vai ser bênção e vai ajudar na propagação do Evangelho. Amém? Deus abençoe. Irmãos, eu estou meio elétrico hoje, não sei se vocês perceberam, parecendo que estou de um lado para o outro aqui, mas é que esses últimos dias têm sido bem intensos para mim e eu dou glórias a Deus, porque Deus é muito maravilhoso e tem cuidado de mim, não somente de mim, que cuida da igreja também, e eu sou muito grato. Então, vocês me veem meio louco aqui, calma que tá tudo certo, não estou tendo um troço não. Amém? O tema da mensagem hoje é a fé que Deus procura, e o texto que eu queria que os irmãos abrissem hoje é Josué, no capítulo 10. Amém? Vou ler do versículo 1 até o versículo 15. 10, capítulo 10. A palavra do Senhor vai dizer assim: tendo Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara a Ai e havia destruído totalmente Ai e ao seu rei, como fizera a Jericó, e ao seu rei, e aos moradores de Gibeão. Os moradores de Gibeão, fizeram paz com os israelitas, e estavam no meio deles. Temeu muito, porque Gibeão era uma cidade grande. O povo lá de Jerusalém, então, temeu essa aliança, pois Gibeão era uma cidade grande. E o texto vai continuar dizendo assim: como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai. E todos os seus homens eram valentes, pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Roão, rei de Hebrom, e a Pirá, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me. Firamos Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto a Gibeão, e pelejaram contra ela. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué, no arraial de Gilgal: não retires as tuas mãos dos teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se juntaram contra nós. Então subiu Josué a Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: não os tema, porque nas tuas mãos os entreguei. Nenhum deles te poderá resistir. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeão. E os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Oron. E derrotou até Azeca e Maqueda. Sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Oron, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras,
até Azeca, e morreram. Mas foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos pela espada dos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos: o sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se? Quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo o povo com ele ao arraial a Gilgal. Amém, irmãos? Eu li aqui rapidamente, mas eu vou contextualizar aqui para vocês. Josué, ele é o sucessor de Moisés. Antes disso aqui, que a gente leu, aconteceu o êxodo. O que foi o êxodo? A saída dos israelitas, do povo de Deus, do Egito. Deus tirou, operou grandes maravilhas, mandando pragas que afetavam o povo egípcio, mas não afetava o seu povo, né, os israelitas, e os tirou da mão daquele povo do Egito. Amém? Então esse povo estava no deserto, rumo à cidade prometida, que era uma promessa que Deus tinha feito para eles. Só que nós já conhecemos a história. Moisés errou, o povo murmurou, e eles não entraram na terra prometida. Mas do tempo deles, Josué e Caleb sim. E aqui está falando de uma batalha onde está Josué no meio. E Josué, ele vira líder do povo após a morte de Moisés. E acontece que eles chegam ao Rio Jordão, e o Rio Jordão era o que dividia, era o que separava eles da terra prometida. O rio cortava assim, e de um lado estava a terra prometida, e desse lado estavam outras terras, que não era a terra prometida. Então, a primeira coisa que acontece é que eles passam esse Rio Jordão. Para quem já tinha passado o Mar Vermelho, o que era o Rio Jordão, né? Mas eles passam, Deus dá essa bênção para eles, opera essa maravilha. E a fama deles vai começando a chegar. E eles passam pela cidade de Ai, como foi falado aqui, e eles conquistam, eles destroem. Só que a primeira cidade que eles vão ali é a cidade de Jericó. Nós conhecemos pela grande muralha lá, que era muito difícil de penetrar, mas Deus derrubou aquela muralha. Amém? Na força do Senhor, aquela muralha caiu e Israel venceu. Amém? E aqui a palavra também vai dizer que um povo chamado povo de Gibeão fez paz com os israelitas. E o interessante que vai falar é que esse povo era muito numeroso e eram de homens valentes. E Josué estava indo conquistando as coisas, esse povo nem tentou bater de frente. Mas peraí, um povo numeroso e valente, por que eles não tentaram? Por que eles não tentaram resistir a essa invasão? Porque, irmãos, eles perceberam que nesse encontro, nessa batalha, nesse confronto, eles não venceriam. Porque os israelitas não estavam sozinhos, Deus estava lutando por eles. Amém? Então, eles não estavam sozinhos. E o que eles pensaram, talvez, é aquilo que a gente conhece como: se não pode com eles, ali é eles, né? É o jeito. E foi isso que eles fizeram. E vendo o pessoal de Jerusalém, que nesse tempo não era habitada pelo povo de Deus, né, que eram os amorreus que habitavam lá, que Gibeão, o povo de Gibeão, fez aliança com os israelitas, falou: opa, aquele pessoal é mais numeroso que a gente. Se juntou ainda com Josué. Não vai dar não, né? Quase que eles viram um para o outro, quantos? Né? Tipo, não vai dar não, Leônidas. Aí olhou assim e falou: não, tem que fazer alguma coisa também, tem que tomar alguma atitude. E o que eles vão fazer é uma cópia do que o povo de Gibeão e Josué faz.
eles fizeram uma aliança, eles fizeram paz ali, eles tiveram paz entre eles. Eles habitavam junto com o outro, um com o outro. Então esse rei de Jerusalém vai e sobe para falar com os outros 4 reis e se juntam, fazem uma aliança para resistir à invasão dos israelitas, do povo que estava sob a liderança de Josué. E uma curiosidade que eu separei aqui para os irmãos é o porquê que esse povo se chama amorreus. Porque quando Josué entrava com o povo de Deus, era amorreu para ali, amorreu para ali, amorreu para lá. Se o povo ia no poder de Deus, uma coisa era certa, morreu. Brincadeira, né? Óbvio que não é isso o que quer dizer o nome, né? É mais pela origem ali que eles tinham ali da Mesopotâmia. Moisés, que eu quero destacar aqui, que foi o antecessor de Josué, ele foi um homem que temeu a Deus. A gente está falando aqui de fé. E Josué foi um homem que temeu a Deus. Ele teve o privilégio de falar com Deus face a face. A Bíblia vai falar que ninguém teve um contato tão próximo assim, que falava com Deus dessa maneira igual a Moisés. Então Moisés ele teve um ministério muito abençoado por Deus, amém? Só que assim, a gente vê que algumas coisas ele deixou a desejar. Ele ter ferido a rocha, ele ter matado aquele soldado, mas uma coisa que eu quero destacar aqui é que talvez faltou em Moisés proeficiência, proatividade. É o que eu quero destacar aqui. Ele foi um homem temente a Deus, mas tudo o que ele fazia precisava de Deus ditando para ele antes. Moisés ele chegava no Senhor e falava: olha, chegamos ao mar, e agora? Aí Deus falava: estende a sua mão, estende o cajado para o mar e o mar se abrirá. E ele ia lá e fazia. Mas o pessoal está com sede, e agora, Senhor? Não, toca na rocha que vai ter água. É bom você ser obediente, é bom, está certo isso, ele não fez errado. Mas eu acho que faltou usar um pouco, amém? Em 2 Timóteo 1,7, a palavra do Senhor vai dizer assim: porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Em outras traduções vai estar assim: Deus não te deu espírito de temor, mas de ousadia. Amém? Ousadia. Então, se fosse para mim analisar o que eu quero passar aqui para os irmãos, é que talvez Moisés ele foi obediente, isso é bom, mas faltou um pouco de ousadia no ministério dele. Amém? Isso talvez tinha deixado a desejar, essa parte tinha deixado a desejar. Eu quero colocar um exemplo, pode projetar, fazendo um favor. Marcos 4, do versículo 35 em diante, até o 41. Evangelho de Marcos. Quatro, 35. Amém? A palavra de Deus vai dizer assim: e naquele dia, já sendo tarde, disse-lhes: passaremos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira com que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: mestre, não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Amém, irmãos? Sentiram o que eu queria falar para os irmãos? Assim que acontece essa situação, que os discípulos se encontram em uma tribulação, eles têm que acordar o mestre deles para que o mestre dê uma direção, para que o mestre faça alguma coisa. E Jesus faz. Jesus atende a expectativa deles, porque Jesus realmente faz. Jesus vai lá, aquieta o vento.
Só que Jesus, ele fala de uma coisa que era uma expectativa dele também. Eles tinham expectativa sobre Jesus e Jesus cumpriu, que era a expectativa que Jesus ia livrar eles daquela tempestade. E foi cumprida aquela expectativa. Só que Jesus, ele fala da expectativa dele. Por que sois tão tímidos? Não tendes fé? Amém? Jesus queria que talvez aqueles discípulos se colocassem que usasse essa tempestade para provar a fé, para usar a fé. Fé que eles já estavam exercitando, que eles já estavam vendo o mestre deles executando. Então era uma oportunidade que eles deixaram passar. E Jesus, ele fala da sua expectativa, que queria que essas pessoas, né, não precisassem tanto recorrer a eles. Amém? Agora, voltando para Josué, o interessante é que eu já tinha lido essa passagem de Josué, e só que quando eu fui preparar essa mensagem, eu falei, deixa eu ver uma coisa que eu não lembro exatamente. Eu não vi em Josué 10 o momento que Deus fala para Josué, pare o sol, pare a lua. Nenhum momento ele falou. Nenhum momento. O que Deus vai falar é o seguinte: eu entreguei os seus inimigos na sua mão. Nenhum deles vão resistir a você. Mas em nenhum momento Josué disse, Deus disse a Josué, agora para o sol e para a lua. Não falou. Ele estava na batalha. Ele viu que o negócio estava difícil lá. Ele viu que era 5 reis lutando contra ele. Imagina o tanto de gente. 5 exércitos, 5 tropas ali contra ele. E ele tendo que lutar, aquela batalha difícil, está vendo que está se estendendo a batalha. Então, eu acredito que ele ora a Deus e ele fala assim, Deus, você me disse que eles não vão resistir, certo? Certo. Faça essa palavra real. Não vai amanhecer enquanto eu não sobressair sobre esse povo. Não vai amanhecer enquanto o povo de Deus não vencer essa peleja. Então, sol, fica aí onde você está. Fica aí onde você está, sol. E você, lua, fica aí. Não vai ter um pôr do sol enquanto nós não ganharmos. Então, não fez noite. Lutar de dia já deve ser difícil. Imagina lutar de noite. E ele teve essa ousadia. E Deus vai falar, não teve nenhum dia como aquele, nem antes nem depois. Por quê? Porque ele ousou. Ele estava debaixo de uma palavra, mas ele ousou. Amém, irmãos? Então, talvez o que falta para a gente é arriscar, a gente ousar. Por que na Bíblia está aqui que ninguém fez antes nem depois? Porque ninguém ousou, nem antes nem depois. Amém? Então, que a gente possa se arriscar mais, entendeu? No versículo 14 de Josué, ela vai falar essa questão que eu acabei de dizer para os irmãos. Nunca houve, irmãos, um dia semelhante a este, nem antes nem depois, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Debaixo de uma palavra, ele foi, e o que ele pediu, o Senhor o atendeu, porque ele estava debaixo de uma palavra, e ele ousou ter fé. Pois a palavra vai dizer, né, que Jesus vai dizer, que se tivermos fé, faremos coisas até maiores do que ele. Amém? Então, que a gente possa usar esse recurso tão precioso que é a nossa fé. Amém? Josué, ele usou tanto a sua fé que isso ficou registrado na história. E não houve mais nenhum dia como aquele. E o que eu aprendo com isso? O que nós podemos tirar de lição com isso? Como eu posso usar a fé de uma maneira certa? Amém? Eu separei 3 pontos aqui interessantes que eu gostaria de falar com os irmãos. Ao usar na fé, o primeiro ponto é o seguinte: quando nós ousamos na fé, a gente tem que ter em mente que a gente tem que estar contemplando os princípios bíblicos. Que a gente não vai tentar usar a nossa fé de uma maneira errada, não vai dar certo. Por exemplo, eu tenho fé que eu vou namorar, só que eu sou casado. Então, que fé é essa? Essa fé não está baseada no princípio bíblico. Amém? Então, logo, Deus não vai abençoar. Deus não concorda com o mal. Amém? Então, a nossa fé tem que estar baseada
nos princípios bíblicos, nos princípios da palavra de Deus, para que ela de fato seja efetiva, assim como foi com Josué. Ele estava debaixo de uma palavra, amém? Estava debaixo de princípios também. E outra coisa é exercitar a fé, pois tudo que aquilo que nós exercitamos cresce. Tem aquela parábola que vai falar sobre o grão de mostarda, amém? E muita gente, por muito tempo, inclusive eu que vos falo, interpretou aquilo lá de uma forma errada, que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, iríamos fazer um monte, ir para um outro lado e tal, mas não é isso que a palavra quer dizer. O grão de mostarda é tão pequeno, mas ele é um ato ali. Eu estudo em filosofia sobre ato e potência. O ato é o que é e a potência é o que pode se tornar. Amém? Então, ele é um ato. Quando ele está em semente, ele é um ato. Mas ele tem uma potência, o que ele pode se tornar. Aquela semente pequena vira uma hortaliça bem grande. Amém? Então, o que estava querendo dizer ali é que a gente tem que exercitar, que a gente tem que usar a nossa fé para que ela cresça, para que ela mude de tamanho, para que ela mude de forma e que ela venha, sabe, gerar frutos, ser uma fé grande, que cresce a nossa fé, né? Amém? Então nós devemos exercitar a nossa fé, porque quando nós exercitamos, ela cresce. Amém? E o terceiro ponto que eu quero colocar aqui não adianta a gente atentar aos princípios e também exercitar a fé se nós não ousarmos, igual ousou Josué. Então você vai ter uma fé para quê? Para você ficar trancado no seu quarto lá e para quê? Para você orar para suas plantinhas crescer? Não, não é assim, né, irmãos? A gente tem que usar a nossa fé para que ela cresça. Quando as tempestades das nossas vidas se levantar, a gente usar a nossa fé. Amém? Para que Deus não vire para nós e fale: por que vocês são tímidos? Não tem fé? Amém? Em Romanos 8:11, a palavra de Deus vai dizer que o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em nós. Amém? Você lê aí vai encontrar. Aqui está meio resumido, eu coloquei meio resumido, mas a ideia é essa. O Espírito de Jesus, o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em nós. Então, irmãos, o que sucederá daí? Aqueles apóstolos lá em Pentecostes, eles receberam esse Espírito, esse mesmo Espírito. E o que sucedeu dessa descida do Espírito Santo? Eles voltaram para suas casas, eles voltaram a pescar? Não, irmãos. Eles colocou a sua fé em ação, eles se lançaram, amém? Para exercitar, para poder fazer valer essa promessa, pois o Espírito Santo é uma promessa de Deus. Jesus disse que era a promessa do meu Pai, era o derramar do Espírito Santo, amém? E em Hebreus 11:6 vai dizer que, pois sem fé é impossível agradar a Deus. E aí fica a pergunta: nós agradamos a Deus? E fica aqui para a gente também ousar, tentar, né? Colocar em prática, usar a nossa fé mesmo. Agora que já falamos de Josué, eu gostaria de ler um outro texto agora com os irmãos. E ele se encontra em Daniel 3, do 15 ao 18. A palavra de Deus vai dizer assim, Daniel 3, do 15 ao 18. Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da citarra, da harpa, do saltério, da flauta dupla e toda espécie de música, se vocês se dispuserem e prostrar-se em terra e adorarem a imagem que eu fiz, será melhor para vocês.
Mas, se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. A palavra vai dizer aqui que esse rei falou assim: e que Deus livrará-los das minhas mãos. Porém, Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Amém, irmãos? Então aqui nós vemos que aquelas pessoas que saíram, né, o povo de Israel ali que saiu cativo para a Babilônia, eles enfrentaram um dilema. Este rei Nabucodonosor, ele ergue uma estátua, que é ele mesmo, uma estátua de ouro gigante, e ele traz uma ordenância. Na hora que tocar todo ou qualquer instrumento que faça música, todo o povo teria que se reunir e se prostrar, se ajoelhar, em sinal de adoração àquele rei que com aquele gesto se proclamava Deus. Só que tinha um problema. Sadraque, Mesaque e Abidnego já tinham Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E a palavra vai dizer que só um Deus adorará. Amém? Só um Deus. Então eles falam: olha, Deus pode nos livrar. Você perguntou quem pode nos livrar? Que Deus pode nos livrar? O meu Deus pode livrar. E se ele quiser assim, ele livra da sua mão, rei. Mas, contudo, se ele não livrar, só um Deus eu vou adorar para o resto da minha vida. E não adorarei estátua nenhuma, Deus nenhum seu. Amém? Com o risco de perder a vida, eles tomam essa decisão. Eles recusam a ordem do rei. A música toca e todo o povo se ajoelha, menos esses 3. E tinha mais povo de Deus ali no meio. Só que na hora da prova, a fé deles talvez não foi tão grande. Amém? O que me chama a atenção na fé deles é que eles estavam dispostos a morrer. Ele coloca ali que Deus pode livrar, mas Deus livrando é Deus, e Deus não livrando é Deus. Então, rei, somente renderei adoração a quem é Deus, o Deus de verdade, não essa estátua aí. Amém? E aí que entra o poder de Deus. Aí que entra a ação de Jeová Samá, que significa o Senhor está presente. E o Senhor estava presente ali, irmãos. Coloca mais para frente, por gentileza. Pode passar. Então Nabucodonosor encheu-se de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atacassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego para lançá-los no fogo da fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atoados, vestidos com suas capas, suas túnicas e seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles 2 homens que carregavam a Sadraque, Mesaque e Abidnego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atoados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou, dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atoados? Atoados quer dizer amarrados, né? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei, nós lançamos esses homens atoados.
Pode passar. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Amém? Jeová Samá, o Senhor está presente. Então, no meio da fornalha ali, irmãos, o Senhor se fez presente. Aqueles soldados que chegaram à beira da fornalha aquecida 7 vezes, só de chegar ali naquela beira, provavelmente teve alguma explosão, assim, aqueles fogo que sai, aquelas labaredas, e queimou e matou aqueles soldados. E não aconteceu nada com o Sadraque, Mesaque e Abidnego. Foram jogados dentro de uma fornalha 7 vezes aquecida, e nem um fio de cabelo queimou, nem um cheiro de fumaça eles saíram. Amém? E porque Deus estava presente. Eu queria colocar um vídeo, que é um louvor, e aí vai sobre isso que nós estamos falando.
Amém? Eu falei, mas o vídeo diz tudo, né, irmãos? É sensacional, é tremendo. Dentro da fornalha, nós vamos mostrar quem é nosso Deus. Sei se vocês leram a legenda ali, mas o rei fala assim: quando nós não conseguimos curvar algo que é duro, a gente taca no fogo, né? Por exemplo, o ferro é assim, né? Você tem que aquecer para conseguir envergar ele e tudo mais. Então ele até debocha de certa forma. Só que esses não iam se dobrar, não. Esses não iam se envergar nem com fogo, nem com nada, porque Deus de Israel estava com eles. Deus é tremendo. E dentro da fornalha, eles mostrou quem era Deus. Amém? E Deus, ele tem sim esse poder de salvar. Ele é o grande Senhor, Jeová Samá, o Senhor, que significa o Senhor que está presente. Amém? Porque a Bíblia vai dizer em Filipenses 1, 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, e o justo viverá pela fé, em Hebreus 10, 38. Então, irmãos, que a gente viva pela fé, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é rei, não é Nabucodonosor, não é situação, não é tempestade, e sim o poder de Deus, porque o Senhor está presente, o Senhor está presente nas nossas vidas. Amém? Então, mesmo que breve, eu espero que essa palavra tenha sido de grande valia aos irmãos, que a gente possa estar sempre exercitando essa fé, que a gente possa saber da nossa identidade no Senhor. Amém? E é isso. Eu gostaria de chamar o pastor neste momento. Nossa identidade é serva do Senhor. Amém? Amém, irmãos? Vamos orar, se colocar de pé. Louvado seja Deus por essa palavra. Nosso coração possa se